Foi realizada na tarde desta segunda-feira uma coletiva de imprensa na Câmara Municipal de Timóteo, no plenário, para os esclarecimentos sobre o processo político-administrativo de análise e julgamento das contas do ex-prefeito Douglas Wilkes referentes ao exercício de 2019. Você confere agora o posicionamento do Procurador-Geral da Câmara. A decisão do presidente da Casa, ela não representa reconhecimento de que tenha sido cometido algum tipo de arbitrariedade ou abuso na condução do processo. Entretanto, o presidente optou por agir de forma mais, digamos, cautelosa e, a despeito de se ter seguido até o presente momento todos os ritos procedimentais que constam do regimento interno, decidiu-se por ampliar a participação do ex-prefeito já à fase inicial desta etapa do procedimento de julgamento das contas, que, como bem colocou o doutor Davi, não se inicia na Câmara Municipal. O processo de julgamento de contas ele tem início lá no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Lá no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, de posse da documentação recebida dos municípios, a área técnica, os técnicos, os servidores ocupantes de cargo efetivo com especialização em análise da contabilidade pública dos municípios, eles fazem esta análise preliminar. Somente depois desta análise e do assim chamado relatório preliminar da área técnica é que a defesa do ex-prefeito manifesta-se pela primeira vez, ou seja, também no Tribunal de Contas do Estado a participação do gestor público, ela não se dá na primeira etapa do procedimento, ela se dá tão somente depois da análise preliminar pelos técnicos do tribunal. Recebida a resposta da defesa do ex-prefeito, a área técnica reanalisa as razões do seu relatório, acata, como efetivamente acatou nesse caso em particular, algumas das justificativas, considerando sanadas irregularidades inicialmente apuradas, e ressalta, como nesse caso também a gente tem que registrar, ficou ressaltado, a irregularidade considerada não sanada, que no caso foi a abertura de créditos adicionais sem cobertura financeira no ano de 2019. Então veja bem, você me pergunta se resta de alguma forma maculada a isenção da Câmara Municipal ou particularmente do jurídico do município no assessoramento que deu aos membros da comissão e posteriormente da mesa na condução do processo. Eu diria que não, e acho inclusive, muito embora não reconheça as razões arguídas pela defesa do ex-prefeito para a nulidade, mas eu acredito que o presidente tomou uma decisão acertada, foi cautelosa, evitou que o processo fosse concluído e que disso resultasse eventual judicialização, e o município de Timóteo já sabe exatamente o que é o resultado da judicialização de eventuais causas de inelegibilidade de prefeitos. Então, retrocedemos, demos alguns passos atrás e quero acreditar, inclusive, que daqui para frente, nos próximos anos, a Casa Legislativa deve adotar essa experiência para que futuros gestores sejam sempre oficiados e tenham a oportunidade de participar do processo desde antes mesmo de ser elaborada alguma peça da qual eles possam se defender. Porque, veja bem, do que é que o ex-prefeito poderia se defender se até então não havia... Bom, não há peça acusatória, correto, nesse processo, mas se até então não havia sequer um parecer pela rejeição das suas contas,
De que forma atuaria a defesa do ex-prefeito? Eles vão se defender do quê? Ok, se eles querem participar desde o início, como espectadores, vamos respeitar então esse pleito deles. Eles participam como espectadores. Mas defesa efetivamente é evidente que eles só vão poder oferecer a partir do momento em que tiver algum ato que eles considerem que é prejudicial a eles. Caso o plenário mantenha a rejeição das contas, quais são as possíveis consequências políticas e jurídicas para o ex-prefeito Douglas Wilkes? É precipitado, evidentemente, que a gente antecipar o resultado de um julgamento que ainda está longe de se encerrar, né? Evidentemente que, sendo aprovadas ou rejeitadas as contas do gestor, procedimento jurídico é que o resultado do julgamento de contas seja encaminhado após publicação dessa decisão para que o Tribunal de Contas adote providências eventualmente cabíveis. Todo mundo sabe que de uma eventual rejeição de contas pode resultar inelegibilidade por 8 anos do ex-gestor. Se isso acontecerá ou não, o tempo dirá. O que eu saliento para os senhores é o seguinte: toda decisão, e mesmo num julgamento político-administrativo como é este, eu saliento que é político-administrativo porque assim o é por definição constitucional, tá? Julgamento jurídico é aquele que se dá no âmbito do Poder Judiciário, se dá aqui dentro da Casa Legislativa, é um julgamento político-administrativo. Mas o julgamento ser político não significa dizer que ele seja desmotivado. Então é evidente que todos os vereadores que votarão, eles atribuirão uma fundamentação jurídica para a sua decisão. E haverá, evidentemente, que boas razões para decidir pela aprovação ou pela rejeição. E eu digo isso porque, se dentro do próprio Tribunal de Contas houve divergência no julgamento, por que é que aqui dentro da Casa Legislativa isso não haveria de acontecer? O que a gente não pode abandonar é a necessidade de que as partes envolvidas respeitem o resultado desta decisão. A defesa do ex-prefeito Douglas, ela tem todo o direito de se valer de todos os meios postos à sua disposição à defesa dos interesses do gestor. Mas ele, no meu modo de ver, e creio que a sociedade deva concordar comigo, ele deve atacar fundamentos jurídicos. Ele não deve atacar o processo de julgamento. O processo é aquele estabelecido pelo ordenamento jurídico brasileiro e precisa ser respeitado. É o seguinte, doutor Marcelo, como que a Câmara garante a imparcialidade e a transparência no julgamento das contas, considerando, as divergências entre os pareceres técnicos e políticos? Eu não sei se o que eu vou falar aqui é alguma novidade para os senhores, mas todo julgador, por mais bem intencionado que seja, é um ser humano com as suas convicções, com as suas crenças. É muito difícil você falar em imparcialidade quando o julgamento é feito por qualquer ser humano. O que o direito busca para minimizar o risco de injustiça é atribuir o poder decisório a um órgão colegiado. Então veja bem, se fosse só um vereador decidindo, por exemplo, só o relator, o autor do parecer da Comissão de Finanças Públicas,
possibilidade de se cometer uma injustiça seria, digamos, de 50%, já que ele poderia acertar ou errar. Mas somando-se à decisão dele, a decisão dos outros 2 membros da Comissão de Orçamento e Finanças, o risco de se cometer uma arbitrariedade já fica reduzido sensivelmente. E se você ampliar esse julgamento para um cenário em que 15 vereadores decidirão, sendo necessário um quórum mínimo para rejeição das contas de 10 votos, eu diria que a possibilidade de se cometer uma injustiça é muito reduzida.